Esse é o curso de Dinâmica de Sedimentos Corrosivos e Ambientes Costeiros do programa de pós-graduação em Oceanologia da FURG. Nesse vídeo, vou falar de sedimentos, aspectos gerais sobre sedimentos. Para iniciar, eu apresento aqui uma imagem satélite do delta do rio Zambeze, na África, e uma outra fotografia oblíqua do rio Reno, quando ele chega no Lago Genebra. Bom, existem várias particularidades em cada situação, em cada ambiente desses, mas eu chamo a atenção para a presença, né, dessas feições na água. Então, uma feição importante é a maior turbidez, né, nos corpos restritos aqui, que é o rio, e no delta, aqui no estuário, né, que atravessa o delta. E esses sistemas, né, o rio certamente está fluindo continuamente para jusante. Isso é uma característica dos rios, né, que nós definimos rios, enquanto que aqui no delta do rio Zambeze nós temos os efeitos de marés, que a hora a água vai para cima, a hora que vai para baixo, mas como existe uma entrada de aporte fluvial, haverá um transporte residual em sentido do mar. E o que está acontecendo aqui você tem aqui, nesse caso, nós temos aqui o mar, né, a água do mar, e nós temos aqui salinidade, em torno de 35. Enquanto que aqui, no caso, o rio Reno está chegando num lago, e aqui a salinidade em torno de zero, praticamente zero. Então, nós podemos, embora as fotos, essas imagens são estáticas, nós podemos ter uma conotação dinâmica dos processos que estão ocorrendo aqui, né? E nós podemos ver que existe a formação de feições bastante salientes, quer dizer, não é tão saliente como uma linha de costa, né? Mas nós estamos vendo que existem feições formadas pelas variações de concentração do sedimento na água. Então nós podemos imaginar que são áreas de maiores concentrações, áreas de menores concentrações e áreas de concentrações ainda mais baixas aqui fora. O mesmo se passa no caso aqui. Nós temos aqui uma concentração bastante elevada chegando pelo rio e aqui no lago concentrações bastante mais baixas. E o que está acontecendo aqui? Aqui nós temos a água do mar e a água salobra ou doce chegando aqui do rio Zambeze. Do rio está chegando água doce, mas quando está misturando aqui na área do estuário, está saindo uma água salobra, residualmente, e essa água está boiando. E quando essa água boia, ela cria esse processo de dispersão da água estuarina numa coisa que nós chamamos de pluma de estuarina ou pluma fluvial. Aqui também está vendo uma pluma, mas ela é extremamente reduzida aqui quando o rio está chegando no lago. E o que está acontecendo aqui é que aqui nós temos uma grande variação de salinidade, né? A salinidade aqui do rio é 0, a salinidade aqui é 35. Então o que vai acontecer é que a água que está saindo, ela está boiando sobre a água do mar, formando a pluma. Enquanto que nesse caso aqui, a concentração de sedimentos aqui faz com que a água que esteja chegando do rio seja maior do que a densidade da água que tem aqui no lago. Ambas as salinidades são 0. A temperatura possivelmente é muito próxima uma da outra. Mas o que acontece é que a concentração de sedimentos aqui é maior, bem maior, vocês podem ver, e isso aumenta a densidade do fluido e faz com que ele afunde quando encontre esse outro fluido. Então todos esses processos estão interrelacionados e quando a gente vê isso com experiência, a gente consegue interpretar esses fenômenos. Nisso, eu vou voltar um pouquinho ao que nós falamos na aula, comentamos na aula, né, no encontro que nós tivemos, né,
que é uma coisa que eu também não sabia que tinha nome, mas que chama-se de Dunning-Kruger Effect, né, que relaciona a competência, né, ou conhecimento com a confiança nossa, né? Então, quando nós nos deparamos com um problema, inicialmente nós vamos imaginar que é um problema relativamente fácil de resolver, né? É porque nós estamos no começo e estamos no monte estupidez. Nós temos alta confiança e nenhum conhecimento. E se nós persistimos na solução do problema, existe a opção de abandonar o problema. Se você considerar, não, esse problema é difícil demais, não vou fazer, então abandonamos o problema. Mas se você persiste em encarar o problema, nós vamos ter uma queda, né, de confiança bastante rápida e entrar no vale do desespero, né, que é quando nós nos damos no sentido de que nós conhecemos muito pouco sobre aquilo. E a partir daí, então, estudando, lendo, aprendendo, nós temos o que a gente chama de curva de aprendizado, aonde nossa confiança vai gradativamente aumentando com o nosso conhecimento e, consequentemente, a nossa competência em entender um determinado problema. E, à medida que o tempo passa, nós vamos entrar, então, no que eles chamam aqui de platô da sustentabilidade, né? Onde você realmente se torna um conhecedor daquele problema. Você pode discutir, interpretar e filosofar sobre aquele problema. Então, sedimentos é um caso a mais. Bom, voltando ao tópico, né? Então, nós estamos falando do sedimento e do princípio. Sedimento é uma palavra que vem do latim, sedimentum, que é algo que se deposita sobre um fundo, uma base, né? Então, não fala, sedimento originalmente não trata-se da origem de alguma coisa, mas se trata do comportamento de alguma coisa. É algo que se acomoda no fundo, né? E também é interessante que sede é uma palavra de origem indo-europeia, né? Vocês podem procurar aqui nesse site que tem mais informações a respeito. Mas sede vem também de sentar, né? Que interessante. Então, sentar, sedimentar, são palavras primas. E que também dá origem a outras palavras, né? Como sedare, que é acalmar. Então, isso é interessante, porque sedimento, então, é aquilo que se acalma e vai para o fundo, que se acomoda de alguma maneira, né? Então, não necessariamente sedimento é inorgânico, né? Então, sedimento não trata da origem do material, mas se trata do comportamento de alguma coisa. Bom, se nós procurarmos na internet, nós vamos achar vários conceitos do que trata de sedimento, né? Então, eu dei uma vasculhada, uma coisa que o pessoal da geologia tem como sedimento, é aquele material produzido pelo intemperismo, que é carregado, né? Quer dizer, sofre um processo erosivo, ele sai da sua área de origem, vai ser transportado, né, por água, gelo ou ar, né, e vai ser depositado em algum lugar por efeito da força da gravidade, tá? Mas isso não leva em conta outros tipos de materiais, por exemplo, aqueles materiais de origem química ou biológica, que são produzidos na coluna d'água e decantam. Isso também gera sedimentos, tá? Então, a palavra sedimento não é um patrimônio da geologia, né? Tipo, ela diz em relação a algo que aconteceu com algum tipo de material, tanto químico quanto biológico. Então, nós podemos colocar aqui de uma maneira sintética, né, que sedimento é aquele material particulado que decanta sob o efeito da gravidade. Ou vai permanecer na suspensão, na coluna d'água, no ar, se houver turbulência suficiente para isso. Tá? Aqui também eu trago um ponto interessante, que é diferenciar solo de sedimento. Se pegarmos uma amostra de sedimento, pegarmos uma amostra de solo,
nós podemos ter coisas muito parecidas, né? Então, o que distingue um do outro? Então, exatamente é o verbo sedimentar, né? Então, o solo, ele é o resultado também do intemperismo, porém, sem o transporte. Você teve a ação do intemperismo, alterando, produzindo horizontes, criando material granular, mas esse material não foi transportado, ele não sofreu o processo de erosão, transporte e sedimentação. Então, ele não é considerado sedimento. Tá? Então, sedimento seria aquilo que sofreu a acomodação em algum canto. Também, lembrando que, como está escrito aqui, cadê meu cursor? Que suspensão. Lembrando que alguma coisa está em suspensão, e pode ser no ar ou pode ser na água, é bastante distinto de solução, né? Então, nós podemos ter uma suspensão, uma solução. Então, solução é quando nós temos materiais que estão dissolvidos ou dissociados na água. Por exemplo, açúcar está dissolvido na água. Sal está dissociado na água, porque são íons, geram íons na água. E esses materiais que estão dissolvidos ou dissociados na água não sofrem o efeito da força-peso individualmente, mas eles vão ser afetados pela gravidade como fluido geral. Já a suspensão é quando você tem duas fases. Você tem uma fase líquida e um material em outra fase que não faz parte, que são partículas individuais que estão sendo mantidas em suspensão na água. Né? É o que está aqui. Material particulado, material dissolvido. E o material que está particulado, em suspensão, está sujeito à decantação, enquanto que o material dissolvido que está na solução não decanta. Tá? Então, isso é um conceito importante para nós lembrarmos aqui. Quando nós falamos de sedimento, nós temos que colocar isso também dentro do contexto do ciclo sedimentar. Então, em escala geológica, os sedimentos, aqueles de origem geológica, né, de rochas, eles sofrem um ciclo completo, da onde eles são produzidos, né, ou pela consolidação do magma, pelo resfriamento do magma, ou pela consolidação, pela pressão de rochas de sedimentos, formando rochas sedimentares, ou pelo efeito da pressão e alterações das rochas, produzindo rochas metamórficas, que são blocos grandes, enormes, de materiais bastante duros, que, uma vez expostos ao meio aéreo, vão estar sujeitos à ação da água, de gases, da atividade biológica, da atividade química, tudo isso dentro do que a gente chama de intemperismo, né, weathering em inglês, e isso tudo vai produzir, então, esses materiais em tamanho grande, blocos grandes, vão ser decompostos, reduzidos a tamanhos menores e, assim, suscetíveis ao transporte e, posteriormente, deposição. Tá? Então, dentro do ciclo sedimentar, tá, total, nós estamos interessados particularmente nesse trecho aqui. Depois que as rochas são intemperizadas, reduzidas de tamanhos grandes para tamanhos pequenos, esse material vai ser transportado pelos rios, pode ser pelo ar também, ou pelo gelo, mas na maior parte disso vai ser transportado pelos rios, pela água, e vai entrar em um ciclo de transporte
e deposição antes de chegar em algum lugar onde eles vão entrar em repouso por um período de tempo prolongado, que então eles vão entrar novamente dentro de um ciclo, em uma escala de tempo maior geológica. Tá? Então, dentro de todo esse ciclo, nós estamos focados na parte em que o sedimento sofre o transporte, deposição e erosão novamente, né? Um ciclo sedimentar dentro do ciclo maior. Processo chave nisso, então, começa pelo intemperismo, e aqui no caso estou mostrando aqui peguei na internet em algum lugar, né? Nós temos aqui acho que é extremamente óbvio, isso aqui era uma coisa, uma rocha, um matacão, um bloco, né, que não tem muita escala aqui, mas isso aqui dá facilmente, aqui seria da ordem, sei lá, de 1 metro ou mais, pelo tamanho da grama aqui. E esse bloco rachou no meio, né? Então agora nós temos dois pedaços, 2 blocos. Bom, com o tempo, né, o que nós esperamos é que, à medida que o tempo passar, em uma escala talvez de milhares, dezenas de milhares de anos, o que vai acontecer é que esse bloco vai ser gradativamente reduzido, 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 até chegar ao tamanho desses grãos, seixos menores aqui. Então, isso é o intemperismo, né? Então, isso visualiza bastante bem o que é o intemperismo. E o intemperismo, ele atua de 2 maneiras diferentes. Há uma componente física e uma componente química. E são bem distintas as maneiras de atuação dos dois, né? O intemperismo físico é quando você tem a desintegração física da rocha, sem alteração dos minerais que compõem a rocha. Então, um exemplo, eu posso pegar um bloco de paralelepípedo, de granito, e uma marreta, e ativamente marretar esse bloco, e eu vou esfarelar esse bloco até fragmentos bem pequenos, né, do tamanho de areia, mas o que é importante é que esse material final tem a mesma composição mineralógica que o material original. Tá? Não houve alteração das propriedades físicas. No granito, né, quer dizer, o granito é bonito porque ele tem os cristais ali, então você pode até separar os minerais, separar o quartzo do feldspato, de outras coisas mais, mas eles vão continuar sendo as mesmas coisas, um tamanho menor. Enquanto que um intemperismo químico, ele já atua na decomposição desses minerais. E o resultado final é que o produto final do intemperismo químico tem uma composição mineralógica diferente da rocha original. O intemperismo químico, físico, ele se dá principalmente pela ação de efeitos físicos, e ele é muito mais, não é importante, mas ele é muito mais óbvio em zonas de médias e altas latitudes, né? Principalmente pelo efeito da água, que congela nas fissuras da rocha, e quando ela congela, ela aumenta de tamanho, ela tem o efeito de cunha, né, e aumenta a abertura da fissura, e cada vez mais permite com que a água entre mais e congele, e vai assim por diante. Mas também tem o efeito de variações térmicas, né, por exemplo, em desertos, durante a noite faz 0 graus, durante o dia faz 40 graus, essa oscilação térmica também produz estresses que vão fragmentar a rocha. A livre pressão, rochas ígneas, granitos, que são formadas em profundidades, quando expostos à pressão da superfície, eles estão a uma pressão muito menor, isso causa uma expansão, que também vai causar fraturas, e também temos efeitos biológicos, né? Por exemplo, uma raiz de uma árvore que entra na rocha, ela também vai fazer um efeito de cunha abrindo a rocha. O intemperismo químico atua de maneira diferente, quer dizer, você tem principalmente ácidos na água, baixar pH e vão atacar a rocha.
Mas o que é importante aqui, nesse slide aqui, é que quando você tem ação do intemperismo físico, aqui, você tem produção de areia, principalmente. Seixo, areia e outras coisas. E quando você tem intemperismo químico, você tem produção de lama. Porque os sedimentos finos são principalmente produzidos pelo intemperismo químico. Né? Então, essa é uma informação importante. E onde que nós vamos ter mais, o intemperismo químico vai ser mais importante, não, mais saliente, né? Onde você tem muita água e muita atividade biológica, né? Que são nas zonas temperadas para zonas tropicais. Então, aqui, exemplificando, né, o processo, né, e a diferença dos materiais. Né? Então, enquanto que aqui o efeito do intemperismo físico, né, você tem a produção de areia, e aqui vocês estão vendo os grãos de areia, né, eles não são exatamente esferas, mas eles são esféricos e arredondados. Quer dizer, se você pegar um material de rio, ele vai ser mais anguloso, vai ter maior variedade, né? Vocês estão vendo uns grãozinhos diferentes aqui, mas a maior parte desses grãos aqui, eles são constituídos de quartos arredondados, né? Isso aqui e isso aqui é uma imagem obtida de uma lupa, né? Com aumento, sei lá, de 100 ou 200 vezes. Tá? Então, isso aqui é a característica é o produto do intemperismo físico, né? Quando avançado, é ter areias. Já aqui nós temos o efeito do intemperismo químico e o resultado, o produto final do intemperismo físico são esses materiais aqui, né, que são placas, né, no caso aqui é uma imagem de microscópio de varredura, né, e isso aqui tem um aumento de 1.300 vezes. Tá? Então, essas partículas aqui de poucas micras, aqui nós estamos vendo partículas de talvez 1 milímetro de tamanho, aqui nós estamos vendo partículas de algumas micras de tamanho. Então, e isso aqui é quartzo. A rocha original era quartzo, tinha quartzo, e o resultado final é quartzo, porque quartzo é o mineral mais resistente, né, principalmente do granito. Enquanto que aqui você podia ter um quartzo inicialmente, podia ter um granito dando origem, e no final você vai ter argilominerais, que são outras coisas, são outros minerais do que os minerais fontes. E aqui no caso vocês estão vendo um exemplo que são caulinita, que é um tipo de argilomineral. Intemperismo, bom, para nós, né, a gente está falando curso sobre sedimentos coesivos, nós estamos mais interessados nos sedimentos finos, nos argilominerais, né? Então, apenas enfatizar aqui as ações do intemperismo químico, que ele é mais importante para nós. Ele se dá também a partir de 3 modos principais. Né? O primeiro deles é a solubilização, quando simplesmente a água dissolve, né, rochas. Então, isso aqui é quando você tem o efeito da chuva ácida e atuando sobre calcários. Então, você sabe, por exemplo, a formação de grutas, cavernas, né, geralmente em ambientes clássicos, cársticos, aliás, né, então vai lavar o carbonato de cálcio, né, e vai produzir, vai levar por dissolução o carbonato. Hidrólise, que é o principal, mais importante para nós, que é quando é o efeito da decomposição da rocha pela água ácida, né? E isso aqui que gera, então, as argilas e também outros sais. E também pode ser através da oxidação, né? Quando a ação do oxigênio na água atuando nas rochas também vai produzir também decomposição. Né? E quando aqui a gente viu aqui que cadê meu mouse? Aqui, né? A gente fala aqui água ácida, chuva ácida, né? Então, lembrando que a água ácida
pH abaixo de 7, e isso pode ocorrer, né, ou por atividade vulcânica, né, quando você tem liberação de enxofre, gases, e o enxofre se associando com água, isso vai produzir ácido sulfúrico, né? Isso aqui vai acontecer onde você tem atividade vulcânica. Mas, na maior parte dos casos, nós temos uma componente biológica bastante importante, que é quando você tem vegetais e a decomposição dos vegetais, isso vai produzir os ácidos úmicos, né? Então, em ambientes tropicais, né, florestas tropicais, muita atividade biológica, vegetal, esse vegetal cresce, morre, e à medida que se decompõe, produzem ácidos úmicos e abaixam o pH da água. E aí produz, então, o empirismo químico. Bom, essa então terminamos aqui esse vídeo, e voltamos aqui às imagens iniciais,